Agora, os policiais vão fazer um levantamento das áreas de plantio de maconha. O objetivo da segunda fase das investigações é identificar o dono dessas terras e saber se são públicas ou privadas. Em sendo um local privado, se busca o proprietário do terreno que se verificar que há alguma ligação com a plantação ilícita, é indiciado, vai responder pelo tráfico de drogas, mas se não tiver, mesmo que não tenha ligação com o cultivo ilícito, a Polícia Federal comunica os setores competentes para que esse terreno seja expropriado numa ação civil. Depois do intervalo, a vitória do Remo sobre o Ferroviário leva o Leão à liderança do Grupo A na Série C. A gente vai dar agora uma olhada no trânsito. Cruzamento da Duque com Antônio Baena. Tudo bem tranquilo. Agora 7h33, a gente volta já. Só o talento transforma a sala em sala de aula. Só o talento transforma varanda em palco. Só o talento transforma prédio em academia. Só o talento transforma virtual em humano. Só o talento transforma dificuldade em ideias. Só o talento transforma ideias em algo inesquecível. Profissionais do ano. Agora mais do que nunca, nada substitui talento. Inscreva seu talento. Lili acredita que a filha está viva e resolve tirar essa história a limpo. É sobre o acidente da Sofia. Você ainda tem uma cópia do boletim de ocorrência? Daqui a pouco, totalmente demais. Em Portel, na região do Marajó, a polícia investiga uma tentativa de homicídio contra 4 pessoas esse final de semana. De acordo com testemunhas, o homem vestido de mototaxista parou a moto próximo a um conjunto habitacional e disparou contra 2 rapazes que vinham em outra moto. Depois, ele seguiu na direção da orla da cidade e disparou contra um casal. De acordo com a Polícia Militar, o SAMU levou as vítimas para o Hospital Municipal de Portel e, felizmente, nenhuma delas corre risco de vida. A Polícia Civil informou que as vítimas e testemunhas já estão sendo ouvidas e que equipes das Polícias Civil e Militar fazem buscas para identificar e prender o atirador. O fim de semana também foi violento em Mãe do Rio, nordeste do estado. Um radialista e um guarda municipal foram assassinados a queima-roupa. De acordo com testemunhas, o radialista foi surpreendido pelo atirador no meio da rua e atingido com 5 tiros na cabeça. Cerca de 1 hora depois, bem perto do primeiro crime, o outro assassinato. Um guarda municipal de 32 anos foi executado com cerca de 10 disparos. A Polícia Civil informou que investiga as mortes e faz diligências para identificar e localizar os autores dos crimes. Embarcações que, segundo a Capitania dos Portos, faziam transporte irregular de passageiros no rio Acará-Mirim, em Tomé-Açu, tiveram a circulação suspensa hoje. A proibição aconteceu depois do naufrágio de uma balsa no último sábado. Uma menina de 11 anos morreu afogada. Hoje, a nossa equipe constatou um grande fluxo de veículos na travessia do rio. Uma multidão se aglomera no cais do porto para aguardar o embarque na balsa. Motoristas e motociclistas também enfrentam uma longa fila de espera pelo transporte até o outro lado do rio Acará-Mirim, que corta o município. O que se vê é um trânsito intenso de pessoas de um lado ao outro do rio. Depois do naufrágio que causou a morte de uma criança de apenas 11 anos, a Capitania dos Portos esteve aqui em Tomé-Açu para fiscalizar as embarcações que atuam na travessia de pessoas aqui no rio Acará-Mirim. A Marinha constatou que as rabetas e as balsas de madeira atuam clandestinamente e não seguem nenhuma das normas de segurança. Por isso, esse tipo de transporte de passageiros está proibido por questão de segurança. As canoas motorizadas e as balsas de madeira ficaram ancoradas na margem do rio Acará-Mirim o dia inteiro. A proibição foi imposta às embarcações irregulares depois que uma balsa de pequeno porte naufragou na noite do último sábado. Na embarcação havia 8 motos e cerca de 15 passageiros, inclusive 3 crianças. No acidente, uma menina de 11 anos morreu afogada. Vídeos de celular mostram o desespero dos populares no momento do resgate.
A balsa disponibilizada pelo governo do estado só funciona até às 6 horas da tarde. Um problema a mais para quem precisar atravessar o rio durante a noite. Eles têm que arrumar um jeito de botar um barco para atravessar até meia-noite. Porque se chegar doente e um viajante que vem para cá vai passar, ele nunca mais vem a Tomé Sul. Segundo este comerciante, a situação está causando sérios transtornos aos moradores. A balsa foi uma solução, mas não é a solução adequada. Olha a situação que nós estamos passando aqui desde as 6 horas da manhã. É um absurdo o que nós estamos passando. Esses dias nós tivemos uma tragédia que poderia ter sido evitada. Depois que os pilares da base de sustentação da cabeceira da ponte sobre o rio Acaramiri cederam, a balsa é o único meio de transporte para atravessar o rio. O abalo na estrutura ocorreu no dia 31 de julho, quando a maré levou parte do aterro da ponte. O trecho está em obras. Segundo a CETRAN, além do reforço na estrutura, a ponte vai ser aumentada em 36 metros de comprimento. Mas enquanto isso não acontece, o comércio da cidade sofre os impactos dessa situação. O dono deste restaurante diz que o movimento caiu em torno de 25%. A gente já batalha dia e noite, né? Para ter nosso aluguel, pagar aluguel, tem que pagar funcionário, tem muitas coisas de pagar. Não é só eu, né? Restaurante, todos eles precisam, né? Precisam trabalhar para se manter, né? Sobre a travessia do rio